Vídeo de segurança vazado está gerando muito buzz após capturar um momento tenso nos bastidores entre Ronnie Coleman e Arnold Schwarzenegger. O que começa como uma troca casual muda rapidamente de tom. E assim que as coisas parecem escalar, o vídeo é abruptamente cortado. Os fãs são deixados questionando. Era respeito, rivalidade ou algo mais profundo? Aqui está o contexto completo. A filmagem que o fisiculturismo nunca esqueceu. Antes de entrarmos no que as câmeras realmente capturaram, você precisa entender o peso total do que esse encontro significa. Porque se você não sabe quem esses dois homens são um para o outro e para este esporte, então você não pode possivelmente entender porque essa filmagem chegando à internet agora está enviando ondas de choque através de todos os fóruns de fisiculturismo, todos os vestiários de academia e todas as sessões de comentários do planeta. Vamos começar do muito início. Arnold Schwarzenegger não apenas venceu competições de fisiculturismo. Ele não apenas coletou troféus. Arnold Schwarzenegger transformou o fisiculturismo de uma subcategoria de nicho em um fenômeno global. Ele começou a levantar pesos aos 15 anos em uma academia improvisada em Thal, Áustria. Aos 18, já estava vencendo títulos. Aos 21, havia arrumado uma mala, voado para a América com apenas 20 no bolso e atravessado as portas da Gold's Gym em Venice Beach, como se já possuísse o lugar. Ele se tornou o MR Olympia mais jovem de todos os tempos com apenas 23 anos em 1970, derrotando Sérgio Oliva em uma virada histórica. Ele não parou por aí. Ele voltou a cada ano e continuou vencendo 7 títulos de MR Olympia no total com peso de competição em torno de 235 a 250 libras em 6 duos, com um peito de 57 polegadas e braços de 22 polegadas. Mas aqui está a coisa que separa Arnold de todos os outros campeões que vieram antes e depois dele. Ele não apenas venceu. Ele comercializou o esporte. Ele tornou o fisiculturismo mainstream. Ele tornou aspiracional. Ele fez pessoas ordinárias que nunca tocaram em um halter em suas vidas olhar para um fisiculturista e pensar: eu quero isso. O documentário de 1977 Pumping Iron capturou sua intensidade e carisma e cimentou sua imagem na consciência global. Ele se aposentou, mudou para Hollywood, estrelou Conan, o Bárbaro, estrelou o Exterminador do Futuro, se tornou governador da Califórnia e construiu um império comercial avaliado em mais de 400 milhões, e então porque não conseguia ficar longe do esporte que o fez, ele fundou o Arnold Classic, agora o segundo maior show de fisiculturismo profissional do mundo. Seu nome em um banner de competição significa algo. Sua presença em um evento significa algo. Quando Arnold Schwarzenegger está no local, fisiculturistas percebem, assim como Ronnie Coleman. Ronnie Coleman nasceu em 13 de maio de 1964 em Monroe, Louisiana. Seu caminho para o maior físico da história do fisiculturismo não começou em uma academia fancy com um treinador profissional. Começou com um caminhante do futebol universitário que se formou em contabilidade e depois passou suas noites entregando pizzas para Domino's antes de se tornar policial do Departamento de Polícia de Arlington, Texas. Ele nem começou a levantar pesos seriamente até os 25 ou 26 anos quando um colega policial o introduziu à Metroflex Gym. Pense nisto por um segundo. O homem que ganharia 8 títulos consecutivos de MR Olympia nem mesmo era sério sobre fisiculturismo até seus 20 e poucos anos. Enquanto Arnold já tinha ganho seu 7º Olympia e se aposentado antes de Ronnie nem ter uma assinatura de academia. Ele se tornou profissional em 1991 depois de vencer o campeonato amador mundial. Mas os primeiros anos foram ásperos. Ele colocou 16º em sua estreia no Olympia de 1992. Zuotto. O homem que se tornaria o rei coloca-se 6º. Mas Ronnie Coleman não desiste. Ronnie Coleman não recalibra. Ronnie Coleman volta à academia e adiciona mais peso à barra. Seu avanço veio em 1998 quando começou a trabalhar com o nutricionista Chad Nichols. Naquele ano, tudo se encaixou. A dieta foi calibrada. A suplementação foi calibrada. O treinamento já era lendário. E Ronnie Coleman subiu ao palco do Olympia e venceu. Depois ele voltou e venceu novamente e novamente e novamente. 8 títulos consecutivos de MR Olympia de 1998 a 2005, igualando o recorde de todos os tempos de Lianey. Com 5 de altura, até 300 libras no palco, até 330 libras na entre-safra. Agachamentos de 800 libras, levantamento terra de 800 libras, supino de 500 libras para repetições, e tudo isso entregue com o maior sorriso que você jamais viu em um homem em pé sob esse tipo de peso, gritando suas frases no ar da academia como um homem que genuinamente não conseguia acreditar o quanto se divertia. Yeah, buddy. Lightweight, baby. Todo mundo quer ser fisiculturista, mas ninguém quer levantar pesos pesados demais. Esses são os dois homens cujo encontro nos bastidores agora está na terra importa. Você precisa entender o relacionamento que o produziu. E esse relacionamento vai voltando décadas para um esporte que ambos ajudaram a moldar de maneiras completamente diferentes. Seu primeiro encontro veio no início dos anos 1990 quando Ronnie estava se tornando profissional e Arnold já era o ícone incontestável do fisiculturismo. Ronnie descreveu Arnold como uma grande inspiração desde o muito início de sua carreira. O homem que acendeu a faísca, o padrão contra o qual se mede mesmo antes de estar próximo de competir naquele nível. Pense no que isso significa psicologicamente. Ronnie Coleman estava aparecendo na Metroflex Gym em Arlington, Texas, agachando e levantando terra quantidade de peso que a maioria dos seres humanos nunca tocará em suas vidas. E na parte de trás de sua mente, estava pensando no padrão que Arnold estabeleceu. Não para derrotá-lo, não para diminuí-lo, para honrá-lo se tornando a melhor versão do que Ronnie Coleman poderia ser.
Esse é um relacionamento diferente de rivalidade. Isso é algo mais profundo. Esse é um estudante que genuinamente venera seu predecessor, mesmo enquanto supera de maneiras que nenhum dos dois poderia ter totalmente previsto. E o que torna essa história toda notável é que Ronnie nunca tentou reivindicar a coroa para si mesmo. Em entrevista após entrevista, década após década, ele apontou direto para Arnold e disse: aquele homem é o maior. Em uma entrevista com Patrick Bet-David, Ronnie disse que se Arnold tivesse acesso a um nutricionista como Chad Nichols, tecnologia de treinamento moderna e suplementação moderna, ele teria sido de longe o melhor fisiculturista de todos os tempos e que Ronnie mesmo pareceria um menino pequeno em pé ao lado dele. 8 títulos de MR. Olímpia, e o homem que os detém está sentado do outro lado de um entrevistador dizendo que pareceria um menino pequeno ao lado de seu herói. Esse é o relacionamento. Essa é a fundação sobre a qual tudo na filmagem nos bastidores é construído. 2 eras, um esporte, um momento. A comunidade de fisiculturismo tem debatido Arnold versus Ronnie por décadas. Não por falta de respeito, mas por uma incapacidade genuína de reconciliar duas versões completamente diferentes do que o esporte é, o que exige e o que recompensa. Para entender esse debate, você tem que entender que esses homens não apenas treinaram diferentemente. Eles competiram em esportes diferentes que compartilham um nome. A era de Arnold foi a era dourada do fisiculturismo, onde o julgamento enfatizava simetria, proporção, fluxo, artístico, câmara para o mundo ver. Arnold relembrou o momento em que estava nos bastidores com Ronnie antes de uma das aparições no Olímpia de Ronnie. Com Ronnie em pé bem na minha frente pouco antes de ele sair no palco. E o que Arnold disse sobre aquele momento tem sido citado em círculos de fisiculturismo desde então. Arnold descreveu o físico de Ronnie como uma dimensão completamente nova, dizendo que havia como apenas montes de massa que rompiam todos os padrões anteriores do que a proporção do fisiculturismo até significava. Ele disse que parecia que a cortina fechava em tudo que veio antes. Isso não é algo pequeno a dizer. Arnold Schwarzenegger, o homem que definiu o esporte do fisiculturismo para uma geração inteira, em pé nos bastidores e assistindo outro homem sair em um corpo que fez com que se sentisse como se o esporte inteiro tivesse apenas virado uma página. Esse é o encontro sobre o qual as pessoas têm falado por 25 anos. A filmagem da reunião do Arnold Classic de 2026 viralizou, mostrando Ronnie e Arnold juntos na expo compartilhando abraços, fazendo um teste de força de preensão, rindo e promovendo um novo produto de suplemento de Ronnie. Essas são duas lendas, mais velhas agora, mas ainda muito elas mesmas, se reconectando no edifício que leva o nome de uma delas, mais de 25 anos após aquele encontro original nos bastidores que Arnold descreveu como um ponto de virada para o esporte. E honestamente, isso o torna mais poderoso, não menos, porque o drama nunca foi entre esses dois homens. O drama era sempre o que esses dois homens representavam em colisão. Duas definições completamente diferentes do que é um corpo perfeito. Duas eras completamente diferentes do esporte. Duas filosofias completamente diferentes de treinamento, nutrição e sacrifício. Quando Arnold e Ronnie estão na mesma sala, você não está assistindo a uma rivalidade. Você está assistindo a um aperto de mão entre duas épocas diferentes. Ronnie Coleman, um homem que sofreu mais de uma dúzia de cirurgias em suas costas, quadris e pescoço. Um homem que passou anos em uma cadeira de rodas, está aqui dizendo a Arnold que voltou a 235 libras. Ronnie sofreu sepse quase fatal em 2025, mas se recuperou o suficiente para parecer forte no Arnold Classic de 2026. Com seu peso de volta a aproximadamente 235 libras e ainda treinando. Esse número importa porque 235 era o peso que Arnold caminhava no palco do Olímpia em seu auge e Ronnie está dizendo como uma bandeira sendo plantada. Agora vamos voltar mais para entender por que essa apresentação de filmagem e o que foi chamado de ideal clássico. Pense no padrão da estátua grega. O objetivo era um físico harmonioso e que agradava aos olhos com um V-tape dramático, uma cintura minúscula e desenvolvimento que parecia equilibrado de todos os ângulos. O quadro de Arnold 6x2 carregava aproximadamente 230 libras no palco com uma cintura de 34 polegadas, criando uma ilusão de largura e forma impossíveis. Sua posagem era teatral. Seu carisma era amado. Ele entendia que o fisiculturismo é uma arte de performance, não apenas uma realização física. A era de Ronnie mudou drasticamente os critérios de julgamento em direção ao tamanho puro, densidade muscular, condicionamento granulado e o que os fãs chamavam de fator freak. Os juízes recompensavam espessura extrema, separação extrema e massa geral, mesmo quando veio ao custo do controle de cintura e fluxo clássico. Ronnie, com 5'11" e aproximadamente 300 libras no palco, levou isso ao seu extremo lógico e redefiniu o que é fisicamente possível para um corpo humano. Esses não são o mesmo esporte sob as mesmas regras. Os críticos notaram que o físico de Ronnie nos anos 2000 provavelmente teria sido considerado muito bloqueado na era de julgamento de Arnold, enquanto o físico de Arnold teria parecido subdesenvolvido na era de Ronnie. A comparação é inerentemente falha porque a definição de ganhar continuou mudando entre eles. Mas aqui está no que ambos os homens concordam. Nenhum deles tentou fazer o que o outro fez. Arnold não estava perseguindo massa extrema. Ronnie não estava perseguindo estética clássica. Cada um foi todo o caminho em sua própria direção e dominou sua era sendo a versão mais completa do que essa era recompensava. Isso é o que torna o debate tão impossível de resolver e tão impossível de parar de ter. Os acampamentos de fãs se endureceram ao longo do tempo em duas escolas de pensamento que falam uns com os outros constantemente. O acampamento pro-Arnold argumenta que Arnold tornou o fisiculturismo mainstream e aspiracional de maneiras que ninguém igualou antes ou depois com a observação viral que o fisiculturismo é famoso por causa de Arnold, mas Ronnie é famoso por causa do fisiculturismo.
O campeão pro Ronnie aponta para 8 títulos de Olímpia versus 7, condicionamento superior e uma transformação física do corpo humano que quebrou todos os benchmarks anteriores. O fórum de fisiculturismo do Reddit capturou bem. Em termos de realizações, Ronnie é o GOAT. Em termos de contribuição para o esporte, é Arnold. E outro Ronnie era um fisiculturista maior e melhor que Arnold. Arnold era apenas mais famoso. Ambas essas coisas podem ser verdadeiras simultaneamente. Esse é o ponto inteiro. Agora, vamos falar sobre o que cada físico do homem realmente parecia no pico, porque a filmagem de seu encontro não significa nada se você não tem uma imagem em sua cabeça do que esses dois corpos realmente eram. Os pontos fortes de Arnold eram simetria incomparável, fluxo e estética. Seu peito é frequentemente chamado de melhor da história do fisiculturismo. Seus picos de bíceps, seu VTEP, sua maestria na posagem e sua aparência artística geral foram definidoras. A crítica do físico de Arnold, que se tornou mais proeminente conforme o esporte evoluiu, focou em seus deltoides sendo menos redondos do que os padrões posteriores, desenvolvimento de tríceps, detalhe abdominal e desenvolvimento de pernas, que era considerado menos varrido e separado do que campeões posteriores. Os pontos fortes de Ronnie eram tamanho revolucionário, espessura de costas insana, dominância de pernas que incluía uma das melhores varreduras de quadríceps na história do esporte, dureza granulada e condicionamento que estabeleceu novos benchmarks. Seus pacotes de 1998 a 2001 são amplamente considerados seu pico estético quando estava adicionando massa extrema, enquanto ainda mantinha simetria que fez juízes e fãs igualmente incapazes de encontrar um motivo para não lhe dar o título. A crítica do físico de Ronnie se concentra em seus anos posteriores, 2002 em diante, quando alguns argumentam que ele perdeu suas linhas clássicas perseguindo tamanho adicional, levando ao que críticos chamavam de aparência bloqueada ao lump, e o custo de saúde de longo prazo de sua abordagem de treinamento se tornou inseparável da conversa sobre seu legado. Ronnie sofreu mais de uma dúzia de cirurgias desde 2007, incluindo múltiplos procedimentos em suas costas, quadris e pescoço. Ele passou períodos significativos em uma cadeira de rodas. Em 2025, sofreu sepse quase fatal. E ainda assim, apareceu no Arnold Classic de 2026, parecendo forte, dizendo que está de volta a 2035 libras e ainda treinando. Essa resiliência não é uma nota de rodapé do legado de Ronnie Coleman. Isso é o capítulo central. Porque a coisa que a filmagem captura que nenhuma estatística ou debate pode totalmente transmitir é que esses homens genuinamente gostam um do outro. Não há performance isso aqui, nenhum momento de PR sendo gerenciado por um publicista. Quando Ronnie se aproxima de Arnold naquela filmagem e lidera com "você tem treinado", ele não está pedindo pelas câmeras. Ele está perguntando porque essa é literalmente a única pergunta que importa para ele quando vê alguém que respeita. E a resposta importa a Ronnie porque Ronnie passou sua existência pós-carreira inteira recusando-se a parar de treinar, recusando-se a aceitar que as cirurgias e a cadeira de rodas e a sepse significam que seu relacionamento com os pesos acabou. Vídeos de treinamento da Gold Gym em Venice Beach, onde Arnold e Ronnie treinaram juntos múltiplas vezes, mostram a competição brincalhona entre eles, com Ronnie empurrando repetições extras enquanto Arnold brinca sobre isso, junto com o tipo de riso e camaradagem que vem de duas pessoas que genuinamente desfrutam da companhia uma da outra. Agora, vamos falar sobre o Arnold Classic de 2001 especificamente porque se há um evento na história documentada entre esses dois homens que estabelece o palco para tudo que você vê na filmagem de 2026, é aquele ano e aquela competição. Ronnie venceu o Arnold Classic de 2001, e muitos consideram esse um de seus melhores pacotes de todos os tempos. Esse foi o auge do pico estético de Ronnie. Sua massa era irreal, mas seu condicionamento ainda era afiado o suficiente para que cada separação muscular fosse visível. Cada estria estava em exibição, e os juízes não conseguiam encontrar uma única fraqueza legítima em sua apresentação. Arnold, como fundador do evento, o parabenizou no palco. Pense naquele momento por um segundo. Arnold Schwarzenegger, o homem que construiu o Arnold Classic do zero, entregando reconhecimento ao homem que naquele ponto já tinha ganho 3 títulos consecutivos de Olímpia e era claramente a caminho de reescrever os livros de recordes. O que Arnold vê quando olha para Ronnie Coleman naquele momento? Ele vê o esporte que ajudou a construir se transformando em algo que não previu completamente. Ele vê massa e condicionamento em um nível que torna seu próprio auge, sobre o qual nunca foi humilde, parecer um ponto de partida em vez de um ponto final. Ele vê a conclusão lógica de tudo para o qual o fisiculturismo estava avançando depois que ele saiu. E com base em tudo que Arnold jamais disse publicamente sobre Ronnie, ele não resente nada disso. Ele está maravilhado com isso. Arnold escreveu o físico de Ronnie nos bastidores antes de uma de suas aparições no Olímpia como mostrando o fisiculturismo que há toda uma outra forma de tamanho e proporção que você pode ir, dizendo que Ronnie quebrou através disso. Ele chamou de uma dimensão completamente nova. Esse é um homem reconhecendo que o esporte que construiu um trono tem uma sala além da sala do trono. E a pessoa que encontrou aquela sala foi Ronnie Coleman. Agora, vamos falar sobre o prêmio de realização vitalícia porque o Arnold Classic de 2021 produziu um momento entre esses dois homens que preparou tudo que você vê na filmagem de 2026. Emocionalmente, Arnold apresentou Ronnie com o prêmio de realização vitalícia Arnold Schwarzenegger no Arnold Classic em 2021. Foi um momento emocional, e o que Ronnie disse em seu discurso de aceitação diz tudo que você precisa saber sobre esse relacionamento. Em seu discurso de aceitação, Ronnie disse: "Quero dar um grito para o Sr. Arnold Schwarzenegger, o maior fisiculturista de todos os tempos. As pessoas sempre me perguntam, quem você acha que é o maior fisiculturista de todos os tempos? E eu sempre digo, Arnold." Ele estava recebendo um prêmio de realização vitalícia do homem que considera o maior de todos os tempos. E usou o discurso de aceitação para garantir que todos na sala soubessem disso.
Não há cálculo de ego acontecendo lá. Não há posicionamento estratégico. Isso é apenas Ronnie Coleman sendo exatamente quem sempre foi. E então, em 2016, na cerimônia de indução do Salão Internacional da Fama do Esporte, Arnold apresentou Ronnie como uma brincadeira bem-humorada que captura perfeitamente sua dinâmica. Há apenas uma pessoa com a qual eu realmente estou irritado, e é Ronnie Coleman, porque eu estava realmente tendo um grande tempo se gabando sobre meus 7 títulos de MR Olympia. E então, de repente, Ronnie Coleman tem que decidir que quer ir para o 8º título de MR Olympia. Valeu, Ronnie. Agora, vamos voltar para a filmagem de 2026 especificamente porque há um momento lá que a maioria das pessoas assistindo para rir completamente perdeu. E é o momento que revela a camada mais profunda do que este relacionamento realmente é. Após o teste de força de preensão, após todos os compradores de peso e os iabares, há uma troca mais silenciosa que não foi tão clipada. E é naquela troca mais silenciosa onde você vê dois homens na segunda metade de suas vidas refletindo sobre o que constroem. É bom ver você. Sempre bom ver você. Eu amo você, meu amigo. Espero que você esteja por aqui para sempre. Ronnie Coleman dizendo a Arnold Schwarzenegger: espero que você esteja por aqui para sempre. Isso não é uma linha roteada. Isso não é algo que você diz para a câmera. Isso é o que você diz a alguém cuja presença em sua vida significa algo real. E Arnold chamando Ronnie de o cara de volta. Sem hierarquia, sem diferença, apenas duas lendas em pé em uma sala em um evento que leva o nome de uma delas, reconhecendo que nenhum deles seria totalmente ele mesmo sem a existência do outro no esporte. O que a filmagem realmente revela, o encontro original nos bastidores que Arnold descreveu em detalhes. O momento do Olímpia do final dos anos 1990, onde Ronnie estava em pé na frente dele pouco antes de sair no palco, não é capturado em uma câmera de segurança que foi recentemente descoberta. O que aquele encontro produziu é algo mais rico. O próprio relato em primeira pessoa de Arnold sobre estar nos bastidores e assistir a massa de Ronnie redefinir sua compreensão do esporte, um relato que Arnold deu em múltiplas entrevistas ao longo dos anos, e esse relato é extraordinário precisamente por quem está dando. Arnold Schwarzenegger não entrega admiração facilmente. Ele competiu no mais alto nível de um esporte que exige uma quase confiança clínica em si mesmo. Ele esteve em salas com os maiores fisiculturistas de múltiplas gerações. E quando fica nos bastidores no final dos anos 1990 e assiste Ronnie Coleman se preparar para sair no palco, sua reação não é análise competitiva. É admiração genuína. Ele descreveu Ronnie como quebrando de onde estávamos em tamanho e alcançando uma dimensão completamente nova, dizendo: havia como apenas montes e massa. A imagética naquela descrição é específica. Montes e massa, não escultura, não as linhas clássicas que Arnold tinha passado sua carreira aperfeiçoando e promovendo. Algo além disso, algo que exigia um vocabulário completamente novo para descrever. Agora, vamos falar sobre a questão de legado mais profunda que essa filmagem força para a conversa. A lista de cabra pessoal de Ronnie, conforme declarado em sua entrevista de clube, Shea coloca Arnold no número 1, Lee Haney no número 2 e Ronnie mesmo humildemente no número 3. Apesar de seus 8 títulos, ele o diz não como falsa modéstia. Ele o diz porque genuinamente acredita que a estética de Arnold e influência representam a maior realização que o esporte produziu. Ele também disse publicamente que Arnold teria dominado qualquer era se dado suporte nutricional moderno e tecnologia e que Arnold fumaria estrelas contemporâneas facilmente. Esse tipo de afirmação de um MR Olympia 8 vezes não é nada. Esse é o campeão mais decorado da história do esporte apontando para alguém mais e dizendo que é o teto. Mas aqui está o contra-argumento que torna essa conversa toda valiosa de ter. A análise crítica do debate Arnold versus Ronnie que emergiu em décadas de discussões do fórum, cobertura de mídia e entrevistas de atletas consistentemente chega à mesma conclusão. A comparação é dependente de era e portanto irresolúvel. Se julgado sob critérios dos anos 1970, Arnold domina. Se julgado sob critérios dos anos 2000, Ronnie domina. Se a pergunta é melhor corpo já construído de um ponto de vista estético, a resposta dominante é Arnold. Se a pergunta é maior evolução do que o esporte exige fisicamente, a resposta é Ronnie. O debate persiste não porque as pessoas não conseguem concordar em fatos, mas porque a pergunta subjacente continua mudando, e os homens no centro do debate ambos decidiram independente e consistentemente que a coisa toda é menos interessante do que apenas voltar à academia. Isso é o que essa filmagem realmente revela. Não um segredo, não um escândalo, não um drama oculto entre dois competidores. A filmagem revela que na fundação de tudo que esses dois homens representam, passando pelos troféus e pelos recordes e o impacto cultural, está um compromisso compartilhado com o trabalho que os conecta mais profundamente do que qualquer comparação jamais poderia. O Arnold Classic de 2026 foi a 302ª aparição de Ronnie no evento. 32 vezes Ronnie Coleman entrou no edifício que leva o nome de Arnold, seu 32º Arnold Classic, e ele trata como acordar e tomar café da manhã. Isso não é complacência. Isso é maestria. Isso é um homem tão completamente em casa neste mundo que o que outros tratam como um grande evento é apenas outra manhã em uma vida definida por se apresentar. E naquele 32º Arnold Classic, ele entra na Expo e encontra Arnold Schwarzenegger, e eles pegam as mãos um do outro e testam sua força de preensão e dizem, bade juntos. E Arnold o chama de o cara e Ronnie diz que espera que Arnold esteja por aqui para sempre. Essa é a filmagem. Esse é o encontro. Essa é a história que realmente aconteceu entre essas duas lendas. A narrativa sobre vídeo de câmera de segurança revelando um encontro secreto nos bastidores toca no desejo humano natural por drama oculto entre gigantes.
Queremos acreditar que por trás do respeito mútuo, havia competição. Por trás dos elogios, havia cálculo. Por trás dos apertos de mão, havia algo não resolvido. Mas o que o registro documentado realmente mostra ao longo de 25 anos de interações, sessões de treinamento, cerimonias de prêmios, aparições em eventos e entrevistas é que esses dois homens são exatamente o que parecem ser. Duas pessoas que amam a mesma coisa. Duas pessoas que respeitam o que a outra fez com esse amor. Duas pessoas que toda vez que acabam na mesma construção querem saber se a outra esteve na academia. Arnold chamou o físico de Ronnie de uma dimensão completamente nova que fez parecer como se a cortina fechasse no que veio antes. Ronnie chamou Arnold de o maior fisiculturista de todos os tempos em seu discurso de aceitação na cerimônia de prêmio de realização vitalícia que Arnold mesmo apresentou. Arnold brincou na indução no salão da fama de Ronnie que estava irritado sobre aquele 8º título de Olímpia. Ronnie disse a um entrevistador que pareceria um menino pequeno em pé ao lado de Arnold Prime com vantagens modernas. Essas não são falas. Essas são duas pessoas que passaram 30 anos dizendo a verdade uma sobre a outra em um esporte onde ego frequentemente impede esse tipo de honestidade. O encontro descrito no final dos anos 1990 é icônico precisamente por causa do que revela sobre o caráter de Arnold. Ele não olhou para a massa de Ronnie e sentiu ameaçado. Ele não olhou para a direção que o esporte estava seguindo e tentou puxá-lo de volta para o que tinha dominado. Ele olhou para Ronnie Coleman e viu o futuro de algo que amava. E ele disse assim em câmera múltiplas vezes. E Ronnie Coleman passou as próximas 3 décadas certificando-se de que cada entrevistador, cada público, cada thread de fórum soubesse que independentemente do que seus corpos tinham realizado, a pessoa que estabeleceu o padrão era Arnold. Seu relacionamento se destaca como uma das amizades mais genuinamente positivas e duradouras entre gerações na história dos esportes profissionais. Sem trash talk, sem bife fabricado, sem história revisada sobre quem realmente merecia o quê. Apenas duas lendas se elevando mutuamente literal e figurativamente toda vez que estão na mesma sala. 32 vezes no Arnold Classic Ronnie Coleman ainda chama de o maior show de todos os tempos. Ainda ama. Ainda se apresenta pronto para rolar como é acordar e tomar café da manhã. Esse é o encontro que finalmente surgiu. Não um segredo, não vigilância de um conflito, mas algo mais raro do que qualquer um disso. Dois homens no topo de seu esporte, décadas longe de seus picos competitivos, ainda se apresentando um pelo outro e pela coisa que ambos deram tudo para construir. Encontrou essa informação emocionante e inacreditável. Certifique-se de verificar outros vídeos similares e incríveis na tela. Obrigado novamente por assistir. Vejo você no